Às 7h03, a apresentar as principais notícias do dia, com comentários objetivos, reportagens atualizadas, no horário nobre do jornalismo no rádio brasileiro, que é às 7 da manhã. Vamos então ao tirinete do programa de hoje. Araripina Urgente, você sabendo de tudo, com Roberto Gonçalves. E papai Lula almoçou nesta segunda-feira com o relator da indicação de Jorge Messias ao STF, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. O homem é um homem forte lá de Flávio Dino. O encontro se deu no Palácio do Planalto, em meio à crise entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que bateu o pé e disse que Messias não passa. Quem tem os detalhes, as informações é Luciana Amaral, CNN Brasil. O almoço no Palácio do Planalto ficou de fora da agenda oficial, mas foi o primeiro passo do presidente Lula para tentar reverter o clima desfavorável a Jorge Messias. O senador Everton Rocha, relator da indicação, é articulador influente e próximo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Everton já sinalizou a Messias. O político é um dos vice-líderes do governo no Senado e tem ligações com Flávio Dino, outro ministro do STF indicado por Lula. Mesmo assim, o Planalto busca mapear as resistências e amenizar a crise com Alcolumbre. O presidente do Senado marcou a sabatina de Jorge Messias para o dia 10 de dezembro, tempo curto na avaliação de governistas. Mas a votação pode ficar para o ano que vem. Isso porque o Planalto ainda não mandou os papéis necessários para oficializar a indicação. Em um tom atípico, ainda mais para um domingo, Alcolumbre divulgou uma nota em que se diz perplexo pela ausência da mensagem, o que seria uma interferência indevida no cronograma estabelecido pelo Senado. Ele reclamou ainda de informações de que estaria exigindo cargos no governo para aprovar o nome de Messias. A ministra Gleisi Hoffmann logo procurou colocar panos quentes. Pelas redes sociais, afirmou que o Planalto jamais consideraria rebaixar a relação a fisiologismo ou negociações e que o governo repele esse tipo de insinuação. A oposição e até mesmo parte dos evangélicos dizem que antes de ser evangélico, Messias é petista, numa narrativa excludente entre os dois fatos para tentar desqualificá-lo. Nem a própria base aliada do governo tem defendido Messias publicamente com afinco. Enquanto isso, o advogado-geral da União continua o périplo pelos gabinetes dos senadores. Inclusive, procurou o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, senador Carlos Viana, para um encontro com a bancada, que tem 17 senadores. Primeiro, eu estou ouvindo os senadores, estou conversando com um por um deles para saber quais os que estão dispostos a participar. Até o momento, a maior parte não quer, mas há aqueles que estão se colocando à disposição para ouvir. O problema é que os senadores abriram os olhos, antes tarde do que nunca, né? Eles estão com o pé atrás com relação a Flávio Dino, o ministro comunista que Lula indicou, que está lá com a questão das emendas lá, é uma bomba para explodir, aquele negócio de orçamento secreto, está aí travando para que Lula solte essas emendas, e ainda tem a questão de tratar as emendas impositivas, que é a obrigação do governo pagar os deputados e senadores como inconstitucional. Tu já pensou em voltar ao velho tempo de todos os deputados e senadores estar lá pedindo com o pires na mão para o presidente, como era antigamente? Pois é, o problema é esse. Já pensou se acontece novamente? Voltar todo mundo lá para dentro da garrafa? Tá todo mundo com o pé atrás aí. Aí esse Messias aí, meu irmão, se juntar com Flávio Dino, se juntar com os outros lá indicados por Lula e Dilma, pronto. Toma de conta. Mas eu não entendo de nada. Quem entende é o William Vac, rapaz. O cabo é o tampa. Ele é esquerdista, mas é tampa demais. Eu gosto. Fala, William Vac. Se as coisas andassem como foram escritas, se andassem segundo a escrita, vai. Acho que a expressão fica melhor assim. O presidente do Congresso não teria razão em reclamar, como ele está fazendo, das escolhas do presidente da República para ocupar uma vaga aberta no STF. É o presidente da República quem escolhe e indica quem ele quiser para o STF. Aí vem o Senado, sabatina a escolha que o presidente fez, aprova ou não aprova. Até hoje nunca deixou de aprovar uma escolha do presidente, pois se entende
E isso nos tempos que as coisas andavam como estavam escritas. Se entende que a escolha dos ministros para o Supremo, quem faz é o presidente da República. Mas tudo mudou nesse processo no qual o STF acabou virando mais uma instância política. E é uma grande ironia nessa longa história. Se o Supremo virou então uma instância política e o presidente da República reforça essa condição de instância política com sua escolha de candidatos, e o mais recente foi escolhido exclusivamente por razões políticas, então essa escolha deveria ser, no mínimo, combinada com a política. Nesse sentido, a insatisfação de Davi Alcolumbre, ao presidente do Congresso, com a escolha de Lula para o Supremo, é o reconhecimento de que as regras do jogo mudaram. O Supremo político é uma coisa, mas um Supremo com composição política para perseguir políticos é outra. Esse é o raciocínio puramente político dentro do Legislativo. Na prática, a postura do presidente do Congresso apenas referenda ao fato de que os poderes na nossa República vivem em desarmonia. Se o Supremo virou a última instância da própria política, o Congresso exigir participação na composição do Supremo é apenas natural, no jeito como se pensa hoje em Brasília. Pode-se dizer, quem acha que as coisas têm que ser como são escritas, pode-se dizer que isso é um absurdo. É só normal. Agora eu acabo de escutar um jornalista esquerdista falando que o STF é uma corte política e que está servindo para perseguir os adversários políticos. É para se lascar, né? Eu vivi para ouvir isso de William Vac, jornalista ex-Globo, CNN. Ê, Brasil, tá vendo aí? Corte política usada para perseguir a oposição. Igual na Venezuela, na Nicarágua, mesmo jeito. Tá aí. Aí depois dizem que quem causava desarmonia é o cabo que está preso hoje lá, né? Sem ter nenhuma condenação de corrupção, de ladruagem, de quebra de estatais. O Brasil, velho. 7h12. Tá pegando fogo, o parquinho tá pegando fogo. 7h12. Deixa aí a sua opinião no WhatsApp, no chat e também no YouTube. Eu quero ouvir o que é que você acha aí dessa questão da indicação. Você é a favor ou contra a indicação de Jorge Messias para o STF? 7h12. Uma informação econômica. Queda nas vendas de veículos no segundo semestre assusta as montadoras. Alô, você revendedor de carro de Araripina. Aqui tem muitos, né? Alô, Jean Veí. Olha aí, essa informação é importante. Alô, Glauber. Vamos lá. Informações chegando com eu, do Brito. Bom dia, Britão. Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. As vendas de veículos leves e pesados registraram queda em novembro, o que deve comprometer o resultado esperado para 2025. Foram emplacadas 253,5 mil unidades no último mês, uma queda de 10,7% na comparação com outubro, segundo dados baseados no Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores. Em relação a novembro de 2024, a queda é de 8,2%. Os resultados puxaram para baixo o crescimento no acumulado do ano, que agora está em 1,1%. Até outubro, a alta era de 2,2%. Mas esse não é o índice que mais preocupa. O problema maior está na desaceleração no segundo semestre. Entre julho e novembro, foram comercializados 1,21 milhão de veículos no Brasil, uma retração de 2,3% na comparação com o mesmo período de 2024. Representantes da indústria já demonstram preocupação com dezembro, que historicamente é o mês mais forte de vendas no ano. A queda é atribuída principalmente ao impacto da Selic, taxa básica de juros do país, sobre o custo de crédito e ao orçamento das famílias. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, é o do Brito para o Araripino, gente. Valeu, Brito. Obrigado aí pelas informações. São 7h14.
7h14. Aqui pelo chat no YouTube, o Jorge Melo diz: como é que estão aí as vendas das carroças? Rapaz, carroça eu não sei não. Eu sei que de carro aí, você tá ouvindo aí a situação, né? Agora, com relação à carroça, lá no Recife, teve um projeto aprovado lá pela Câmara, né, que proíbe os carroceiros, né, de andar lá colhendo material reciclável. O povo já está meio decadente. E aí, sendo proibido de trabalhar, pronto. Aí o negócio vai ficar bom mesmo. 7h15. Rapaz, uma leoa matou um rapaz lá em João Pessoa, véio. Mas também ele foi entrar no local na área dela, né? No território da leoa. Disse que o rapaz era esquizofrênico, era doido, e já tinha um pedido para interná-lo, mas fecharam os hospitais. Eu não entendo de nada. Quem entende é Henrique Faustino, ele vai trazer a reportagem para você. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Nessa manhã de terça-feira, um homem morreu após ser atacado por uma leoa no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, nesse último domingo, dia 30. Vídeos gravados por visitantes do zoológico mostram o momento em que o homem entra numa jaula pela estrutura lateral e, após se mover um pouco, desce em uma árvore. Nesse momento, ele é atacado pelo animal. Em nota, a Prefeitura de João Pessoa informou que, de maneira rápida e surpreendente, ele escalou uma parede de mais de 6 metros, as grades de segurança, acessou uma das árvores e invadiu o recinto. Segundo a perícia da Polícia Civil, o homem agiu em um possível ato de suicídio. O caso provocou pânico entre visitantes e mobilizou equipes de segurança e socorristas do local. Nas imagens que circulam nas redes sociais, também é possível ver a leoa com marcas de sangue do ocorrido. A felina também é afastada do corpo após um dos funcionários usar um extintor para afastar o animal. O local foi interditado para o andamento das investigações sobre o caso. Não há previsões de reabertura. Essa matéria tem o oferecimento de Granja Almeida, onde você compra água rara, melhor preço, melhor atendimento, centro de Araripina. Daqui a pouquinho estaremos de volta, trazendo muito mais informações. Valeu, Faustino. E opinião sobre essa questão da leoa lá em João Pessoa, que atacou o jovem, né? Entrou lá no território dela, eu acho, sei não. Eu não entendo mesmo, vamos ouvir quem entende. Alexandre Garcia é um jornalista de maior credibilidade do Brasil, vai falar sobre o assunto. Bom, mas eu queria conversar com você sobre algo que me chocou. Aquele moço de 19 anos, o Gerson, que entrou no recinto da leoa no zoológico de João Pessoa. Quando eu vi a imagem, pô, que maluquice é essa? E era realmente uma maluquice. Ele, desde 10 anos de idade, está sob tratamento. A mãe dele é esquizofrênica. Ele teve várias entradas na polícia, jogava pedra no carro da polícia, roubou uma moto na cara da polícia, foi encontrado... Aos 10 anos, ele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal perambulando numa BR, numa rodovia federal. E desde então está sob tratamento. Só que o Estado brasileiro, o SUS, não foi capaz de cuidar desse rapaz, né, que foi morto pela leoa. A leoa simplesmente, ela nasceu lá, aquele é o território dela, o único e pequeno, apertado território dela. Ela achou que alguém estava invadindo e viu que alguém invadia realmente e fez o que o instinto mandou. A leoa não tem nada a ver com isso, seguiu o instinto. Agora, o Estado tem a ver, sim, porque não está cuidando do Gerson, não cuidou do Gerson e nem cuida de milhares de outros pelos estados brasileiros, que depois dessa campanha que foi politizada de fechamento de hospitais psiquiátricos, essas pessoas ficam abandonadas. E, inclusive, os cuidados, as verbas, as atenções para o tratamento psiquiátrico estão desmoronando no nosso país, depois daquele movimento que parecia bonitinho, vamos mandar todo mundo para casa. Não é bem assim. Quero deixar aqui essa preocupação. Preocupação mesmo, né? Preocupante, porque eu entrevistei recentemente aqui o doutor Fernando Bezerra. Ele disse que o SUS praticamente não tem condições mais, né? Está falido. Está falido. A tabela é de 20 e tantos anos atrás. Eu não sei que danado é que o PT gosta de fechar o hospital, né? E ele falou que essa questão do hospital aqui
Doutor Pedro, né, a Casa de Saúde, foi fechada porque não tem como trabalhar com a tabela do SUS desse jeito aí. Não tem. Se lembra também, a gente já falou aqui várias vezes, o PT é responsável pelo fechamento de milhares, 20 mil leitos do SUS foram fechados durante o governo do PT, Lula e Dilma. Aí, todo mundo viu, né, também, todo mundo se lembra como é que foi a questão durante a pandemia, tanto de UTIs que foram abertos, tantos leitos que foram abertos. E agora já estão fechando os hospitais de novo aí, ó. Aí. E cortando verbas. Porque tem rombo nas estatais, tem que tirar o dinheiro da saúde para tapar o rombo lá. Como é que um negócio desse dá certo? Uma conta dessa vai fechar, Rubão de Azaria? Tem jeito, Galo Branco? Tenha calma, doutor Roberto. Eu tô calmo, mas eu não entendo de nada. Vamos ouvir quem entende. Quer dizer, não sei se eles entendem também não, mas tem gente aqui querendo opinar. Seu Francisco, lá de Brasília. Diga aí, seu Francisco, é sobre o quê? Diga aí, bom dia. Bom dia, doutor Roberto, aquele abraço, tudo de bom dia para todos os ouvintes. Doutor Roberto, o camarada dá opinião sobre esse fuzuê aí, desses políticos aí é meio complicado, né? O presidente quer uma coisa, o presidente do Senado quer outra coisa, quer diferente, que é época política e cada um quer puxar a sardinha para seu lado. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, mas estavam dizendo aí que quem causava essa desarmonia todinha era um cara que está preso hoje aí, né? Tá vendo aí a situação como é que tá? Fala, Jefferson Lopes! Bom dia, Jefferson Lopes! Bom dia, doutor Roberto. Como é que tá o homem, a família? Tudo na paz? Ei, doutor Roberto. 2/12/2025. E o rei da cabeça branca só enganou todo mundo, não foi? E as picanha, nada ainda. Meu sei lá de picanha, não tá tendo nem costela, quanto mais picanha. Fala, Cissão! Bom dia, doutor Roberto. Aqui é a Cissão da Clínica do Sofá, doutor Roberto. Doutor Roberto, eu hoje vejo que o jogo virou. Hoje o poste mija no cachorro. A linguiça morde o cachorro. Porque aquele presidente do Banco Master, né? Desviou junto com a cúpula deles, né? Que ali se beneficiou Michel Temer, Meirelles, a mulher de Alexandre de Moraes, que é o atual comandante do Brasil, né? Foi solto com a tornozeleira, sem indicação, onde ele pode andar para onde ele quiser. Foi 12 bilhões, desviou dinheiro de mais de 400 mil pessoas. E já está solto, eu tenho uma reportagem já sobre esse assunto. Obrigado, Cissão, para dar mais espaço aqui para os outros. Fala, seu Damião Pereira, bom dia. Bora! Bom dia, doutor Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Arari FM, Arari Gente Sucesso Total. Doutor Roberto, Jorge Messias é um evangélico de Araque, de mentirinha. Ele não oferece requisitos nenhum para ser ministro do STF. Ele é um delinquente, temos delinquentes demais representando a justiça brasileira. Inclusive ele pode ser convocado por prevaricação, né? Ele sabia lá daqueles esquemas da questão dos aposentados, dos descontos indevidos, do roubo dos aposentados, negócio de desconto indevido. Ele sabia de tudo, né? E ficou lá caladinho. Desde o ano passado estava calado e vai ser convocado para a CPMI, né? Alô, agora aí tudo no WhatsApp aqui. Pelo chat no YouTube tem o Expedito Oliveira, tá dizendo: bom dia, Roberto, eu tô vendo tudo e faço de conta que sou mudo. Genilda Conceição, vai fazendo de conta que você é mudo e o Brasil vai afundando. Eu já conversei demais nessa primeira parte, vamos para a segunda parte. Hoje tem entrevista, tem Josenberg Laurentino, vamos falar sobre os números do CAGED, de emprego, desemprego. E tem muita informação, tem informação policial, esportiva. Aqui você fica sabendo de tudo em intervalo. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.